Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 28 de setembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E tivemos mais um ataque com drone Shahid aqui em várias partes da Ucrânia, principalmente em Kherson, Mykolaiv e alguns outros lugares por aqui. A maior parte dos drones, como sempre, foi derrubada pelos ucranianos, mas sempre tem alguma coisa que passa, né? Os ucranianos também fizeram um ataque aqui na Crimeia, vários drones passando em várias cidades aqui. Não foi um ataque muito grande, provavelmente um ataque de teste, né, de verificação da defesa aérea, como aconteceu ontem também. Não tem nenhuma imagem grande de destruição nem nada, mas houve o ataque aqui e também teve o ataque cibernético no aeroporto de Moscou, que ficou fechado por conta de ataque cibernético ucraniano nessa manhã lá na Rússia, né? Na linha de frente, os ucranianos avançaram mais aqui e na região de Orihiv, principalmente no norte de Novoprokopivka e aqui em noroeste de Verbov. Os russos estavam com medo de perder a cidade de Verbov ontem, mas acabou que conseguiram manter ainda uma parte dela. De qualquer forma, os ucranianos já estão dentro da cidade, estão lutando aqui em Verbov. Os russos divulgaram uma imagem que mostra vários tanques destruídos aqui na região, dizendo que teria sido de ontem para hoje. Esse ataque ucraniano em Verbov, que teria dado errado, que eles não conseguiram avançar e que os russos teriam destruído muitos tanques, lá 12, 14 tanques. Mas a verdade é que essa imagem é bem mais antiga, é justamente da época em que os ucranianos estavam furando a defesa principal russa aqui, né? Naquele momento, de fato, muitos blindados ucranianos foram destruídos e essa imagem é antiga, portanto, não refere-se ao ataque de ontem. Aqui em Bakhmut, os ucranianos conseguiram perfurar a defesa russa aqui em Andrivka, passaram para o outro lado da linha de trem aqui e estão fazendo um ataque agora em Zelenopilia, essa outra cidade que tem aqui próximo a Kurdyumivka. A expectativa é que com esse ataque ucraniano aqui, os russos sejam obrigados a abandonar tanto Kurdyumivka quanto Zelenopilia. São duas cidades juntas aqui, né? E com isso os ucranianos consigam tomar essa região sem grandes batalhas, né? Do ponto de vista diplomático, o ministro da Defesa da França está lá em Kiev nesse momento, o ministro da Defesa da Inglaterra também está em Kiev nesse momento, e o Jens Stoltenberg, que é o comandante-geral da OTAN, também está em Kiev. Alguma coisa muito grande está sendo discutida lá em Kiev, eu espero que sejam armas para a Ucrânia, né? A gente teve a informação de que o Olaf Scholz pessoalmente está barrando a ida do Taurus para a Ucrânia. O medo dele é que o Taurus requeira pessoal alemão para operar eles ou para ajustar o Taurus no território ucraniano e que isso seria uma coisa muito complicada para ele permitir. Não me parece uma desculpa factível, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas pelo pessoal lá no @ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembra que agora, além de você sugerir notícias pelo Ancapsubot, o site visãolibertaria.com já está no ar novamente, a nova versão dele. Ele foi zerado, tem que cadastrar o usuário, fazer a coisa toda de novo, mas quem quiser contribuir lá com o site, pode fazer isso lá no site visãolibertaria.com. Vocês sabem, é um site só para todos os canais, então é só entrar lá que você consegue sugerir notícias para a gente falar aqui, né? Bom, ontem teve um grande ataque com drones em vários lugares da Ucrânia. Esse vídeo aqui é bacana, que mostra os ucranianos tentando derrubar o drone Shahid 136. Dá para ver aqui o drone sendo iluminado por um refletor, né? E as pessoas tentando atirar ele aqui. E, de fato, ontem os ucranianos conseguiram derrubar 34 dos 44 drones Shahid que foram lançados pelos russos e também mais 6 drones de reconhecimento que estavam nessa onda também. Infelizmente, os outros 10 acabaram atingindo algumas coisas, houve algum dano também, né? Mais uma noite de ataque russo lá na Ucrânia, né? Agora, a Crimeia também sofreu. Isso aqui foi ontem à noite lá na Crimeia. Simferopol, perigo de mísseis. Foram vistos storms sobre a Crimeia. A ponte foi fechada. A ponte está sendo fechada o tempo todo, impressionante. Perigo de míssil na Crimeia, que é repetição, e transporte por terra e mar foram parados em Sevastopol devido a ataque aéreo.
Enfim, teve ataque ontem. Não foi um ataque muito grande. Imagino que provavelmente a Ucrânia está novamente testando as defesas antiaéreas russas ali na região, visando um ataque maior mais adiante, né? E teve também ataque cibernético lá no aeroporto de Moscou. Aqui vocês podem ver a confusão que está lá. O pessoal conseguiu fazer um ataque DDoS vindo do exterior e isso derrubou todo o sistema lá dos aeroportos russos. Aliás, não é só Moscou, foram vários aeroportos na Rússia que estavam com esse problema e causou algum dano significativo ali, né? Bom, vamos falar da linha de frente. É lógico, teve, como sempre tem, né, vários ataques ucranianos aqui na retaguarda russa. Isso é normal, nem sempre a gente tem as imagens. De ontem para hoje, particularmente, não surgiu muita imagem de ataque ucraniano aqui na retaguarda, mas certamente eles aconteceram. Isso é uma estratégia constante dos ucranianos, né? O comandante Tarnavsky, né, que é comandante dos ucranianos, está falando aqui que o trabalho das forças ucranianas continuaram ali na região de Tauria, né, que é na região de Robotny, e ele fala que nesse dia o inimigo fez 22 ataques, os russos, no caso, fizeram 22 ataques e fizeram bombardeio, 683 bombardeios e 16 ataques aéreos, e as unidades de artilharia da defesa aérea nossa completaram durante o dia 1.085 missões de fogo, as unidades de artilharia, né? E no último dia o inimigo perdeu 131 pessoas, enfim. Ele mostra aqui um conjunto aqui de coisas que teria acontecido ontem, né? De ataques ucranianos. A gente não tem as imagens, mas tem a descrição dele dos ataques aqui. Agora, aqui tem os russos atacaram as posições ucranianas ali em Robotny com munição incendiária aqui, olha só. Desespero dos caras mesmo, desespero completo, porque não conseguem parar os ucranianos aqui. Os ucranianos continuam avançando nessa direção, né? Em Novoprokopivka, aqui tem um caso aqui de um ataque de um veículo russo, e o pessoal fez o georreferenciamento aqui da imagem, né? A geolocalização da imagem, e é justamente neste ponto aqui, ó. É justamente nesse ponto aqui, já dentro de Novoprokopivka, até dá para ver aqui com a coisa a briga está dando aqui. Aqui já é Novoprokopivka, já são casas aqui, né? Então aqui que foi esse caso aqui, mostrando que os ucranianos já estão dentro de Novoprokopivka, e com isso o Noel Reports aqui, ele atualizou o mapa dele, já colocando os ucranianos bem mais próximos aqui da cidade de Novoprokopivka, já avançando mais aqui, né? Ou seja, mesmo com toda a tentativa russa de barrar esse avanço ucraniano, ele continua acontecendo. O Kartina Maslon está falando aqui algo que a gente já falou ontem, né, que as unidades do VDV russo que chegaram aqui para tentar segurar esse avanço ucraniano já estão exaustas, já estão sendo tiradas da linha de frente, então os ucranianos voltaram a brigar diretamente com as tropas menos de elite, digamos assim, do exército russo, e com isso conseguiram avançar bastante, principalmente aqui em Verbov, né? Em Verbov, por exemplo, aqui, ó, nos últimos dias, os ucranianos entraram na cidade e ontem houve uma batalha muito grande, ou seja, praticamente os russos perderam a cidade toda. O propagandista russo, o coronel Kassad, disse às 9h30 de hoje, né, dia 28, que apesar de todos os esforços, o inimigo não conseguiu capturar Verbov. Aliás, eu acho que se pronuncia Verbove. Enfim, isso é consistente com o que disseram os ucranianos, que eles têm uma fortaleza ali dentro. Eles conseguiram tomar uma parte, conseguiram pegar um pedaço de Verbov, ou Verbove. Então, isso é o que está acontecendo ali em Verbove, e os russos fizeram uma ação de propaganda, né, mostrando esse vídeo aqui. De novo, eu não posso mostrar esse vídeo. Esse vídeo aqui eu estou tirando ele do canal Reporting from Ukraine, tá? Canal muito bacana, sempre recomendo para o pessoal seguir lá. E aqui eles mostram também, os russos mostraram essas imagens aqui, ó, com vários tanques destruídos, vários blindados de vários tipos destruídos aqui, e eles estavam dizendo que foi justamente o ataque de ontem, né? Que os ucranianos teriam perdido isso tudo ontem, então que estão de novo, né, sem capacidade de avançar ali na região, mas na verdade isso é falso. O próprio canal aqui, o Reporting from Ukraine, mostra que esse vídeo deles foi geolocalizado nessa região aqui, ó, que é justamente na ocasião que os ucranianos estavam tomando essa linha de defesa russa aqui, né? Os ucranianos depois tomaram totalmente, vazaram aqui, inclusive conseguiram fazer o breakthrough aqui
completo da primeira linha de defesa. Mas, para vencer essa primeira linha de defesa, realmente a luta é muito dura. Então, muitos desses tanques aqui, provavelmente a maioria deles, são mesmo tanques ucranianos, que foram perdidos, né? Faz parte da proposta, né? O tanque serve para isso mesmo, o blindado serve para isso mesmo, mas também tem tanques aqui nesse meio que são dos russos, que foram também na batalha ali, e essa batalha já foi superada há algum tempo, né? A batalha de ontem por Verbovê, de fato os ucranianos não conseguiram liberar a cidade inteira, mas a batalha continua. Os russos desgastaram mais um pouquinho ali, né? Então o que ele mostra aqui, ó, justamente que depois de tomar essa área aqui, foi que os ucranianos fizeram o grande breakthrough deles e conseguiram tomar toda essa área em verde e estão agora avançando aqui em Verbovê, né? E ele alerta também que ainda tem agora brigadas novas que chegaram na região e que ainda não foram usadas, né? Então a 71ª, a 82ª e a 46ª, elas têm ainda unidades que não foram usadas. Outras unidades dessas brigadas já foram usadas, mas ainda tem muita coisa agora aqui, o pessoal chegando para justamente fazer um avanço, né? E como a gente tem falado, os ucranianos têm feito muito bombardeio, muita preparação para justamente exaurir os russos e permitir um avanço aqui. A gente espera que isso aconteça aí nas próximas semanas, né? O Trent Telenko mostra aqui para gente como que os ucranianos estão destruindo cada vez mais a artilharia russa, né? Desde que os ucranianos começaram a receber armamento ocidental, eles conseguem com muito mais facilidade atingir as artilharias russas, né, as peças de artilharia russas. E particularmente a partir de maio desse ano, né, eles começaram a fazer uma campanha sistemática de destruição da artilharia russa. Eles vão com um grupo de ataque de artilharia, daí a artilharia russa ela faz o ataque para tentar destruir o grupo ucraniano, a artilharia ucraniana percebe onde está a artilharia russa e faz o fogo de contrabateria. E a grande vantagem desse negócio é que como o equipamento ocidental tem um alcance e uma precisão melhor que o equipamento russo, os ucranianos conseguem destruir os russos, mas os russos não conseguem destruir a artilharia ucraniana, né? Então tem sido feita aqui uma festa com a artilharia russa que está sendo destruída em grandes números. É verdade, os russos têm uma quantidade muito grande de peças de artilharia, mas isso não deixa de enfraquecer eles ali na região, né? E o pessoal aqui traz mais informação também sobre as perdas de artilharia, mostrando que realmente elas estão acelerando de forma bastante consistente aí nos últimos meses, né? O Tatarigami estava falando aqui, a gente viu essas mensagens também, né, que os grupos de Telegram russos estavam falando sobre um aumento da intensidade da pressão ucraniana, ou seja, eles estão querendo dizer da artilharia ucraniana contra posições russas, né? E daí ele pegou aqui alguns mapas da região ali de Verbovê e Novoprokopivka e traçou aqui alguns pontos que parecem ter sido alvos de artilharia, né? E dá para ver que realmente o trabalho ucraniano de artilharia está sendo bastante significativo aqui. E como ele diz aqui, parece que tem muita coisa que é recente, que surgiu recentemente aqui, e particularmente nesse triângulo aqui, o que ele chama o Novi, Sodolka Balta e Pshenishne, né? Um triângulo aqui nessas três cidades aqui. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para ficar fácil de ver. A cidade de Novi está aqui embaixo, Pshenishne e Sodolka Balta. Essas cidades aqui, elas ficam aqui, ó, depois de Novoprokopivka, mais ao sul aqui, ó, Sodolka Balta, Novi e Pshenishne. Ou seja, os ucranianos já estão preparando esta área aqui, que é a área por onde passa, que a linha defensiva russa passa aqui, ó, entre Yushchenkov e Sodolka Balta, nessa região aqui. Então, os ucranianos já estão preparando o posterior, o depois de atravessarem a linha aqui em Novoprokopivka, né? Bom, tem uma mensagem que surgiu aqui no Telegram russo. Eu vou ler a mensagem porque pode ser relevante, mas a verdade é que eu também não acredito que isso aqui seja verdadeiro não, né? Então o que eles estão dizendo aqui, ó, o Valery Gerasimov está pensando em entregar Tokmak para as tropas ucranianas de forma que evite uma terrível defesa, uma terrível derrota ali, né? De acordo com duas de nossas fontes no Estado-Maior, o Gerasimov começou a considerar essa possibilidade imediatamente assim que o inimigo conseguiu tomar Robotny, na área de Robotny, e avançar ali na linha de frente. Vamos lembrar que o chefe do Estado-Maior avisou sobre a possibilidade de perder Tokmak lá em julho, né? E ele tá querendo salvar tropas para a defesa de Melitopol e Berdyansk.
E ele fala que se a gente se segurar muito a Tokmak, uma defesa terrível pode nos aguardar no resto de Zaporizhia, né? E olha só, embora isso daqui, eu também acho que isso daqui é mentira, tá? Porque não teria essa informação, mesmo que o Gerasimov tivesse pensando nisso, não seria algo falado de forma tão leviana assim, né? Então eu não acredito nisso daqui. Mas o que está falado aqui não deixa de ter alguma razão, né? Como eu falei para vocês, os russos estão botando todas as tropas deles para segurarem a ofensiva aqui. Eles não têm tantas mais tropas aqui para defender essa região, não. Se eles continuam perdendo tropas aqui, cansando as tropas aqui, vai chegar um momento que os ucranianos vão finalmente conseguir atravessar isso daqui, e aí não vai ter tropa nenhuma para parar eles. E aí eles vão chegar até aqui. Essa estratégia que ele estaria, teoricamente, propondo ali, de novo, não acho que essa mensagem seja séria, é uma estratégia que faz sentido. Ele entregaria Tokmak, essa parte aqui, porque o que os russos realmente se interessam aqui em Zaporizhia é ter a ponte de terra, né? É ter essa comunicação de terra com a Ucrânia. Então eles entregariam essa parte ao norte de Zaporizhia em troca de guardar as tropas para defender aqui na parte sul, né? Enfim, não sei, parece uma estratégia que faria sentido, mas por outro lado também, se os ucranianos avançam aqui, eles deixam Enerhodar numa posição complicada, né? Acaba abrindo um flanco enorme aqui para os ucranianos retomarem essa região de Kherson. Enfim, existe este rumor acerca disso, mas eu não acredito que seja verdadeiro, né? Bom, falando um pouco agora sobre Bakhmut, o Grupo Wagner de fato voltou para lá, existem soldados do Grupo Wagner novamente lá em Bakhmut. O Instituto para o Estudo da Guerra está falando aqui, então, que parece que realmente é difícil o Grupo Wagner se reorganizar em uma nova liderança. Eu imaginei isso também, eu falei, pô, o Prigozhin é o cara que bancava o Grupo Wagner, como é que vai ser agora, né? Enfim, vários wagneritas estão agora na linha de frente lá em Bakhmut, no exército russo, ou seja, se tornaram soldados do exército russo. Os soldados do Grupo Wagner são muito capacitados, têm uma capacitação muito boa, porém, é aquele negócio, né? Eles vão estar dentro do exército russo limitados às mesmas restrições que tem os outros soldados do exército russo, mesmo as tropas de elite. É um exército mais burocrático, é um comando mais despreparado. Então é isso daí. Não creio que vão fazer grande diferença. Vão fazer alguma diferença, certamente. E bom, já sai lá de Bakhmut a informação de que ouviram falar polonês lá, né? Quando o russo fala isso, é porque está retraindo, porque está fugindo, porque está abandonando posição, né? Porque eles não aceitam dizer que estão perdendo posições para ucranianos, né? Então eles dizem que estão perdendo posições para poloneses, para alemães, para ingleses, para americanos, mas não pode dizer que estão perdendo para ucranianos, né? Então quando começa com esse papo aqui, ó, ouviu-se falar polonês na linha de frente, coisa e tal, pronto, estão entregando. E o que eles estão entregando é isso daqui, olha só. Os ucranianos conseguiram fazer uma quebra aqui em Andrivka, atravessar a linha de trem aqui, que é o ponto central agora, é a linha que tá dividindo as tropas aqui na região, né? Como a gente falou, essa linha de trem ela é montada num... Como é que eu chamo isso? Um barrancozinho, um aterrozinho ali, então ela fica numa altura determinada, então ajuda para os dois lados. Então é o que é tanto aqui em Klishivka quanto aqui em Andrivka, é o que está separando as tropas, né? E aparentemente aqui em Andrivka os ucranianos conseguiram fazer uma quebra, conseguiram tomar posições do outro lado aqui, e estão agora vindo aqui para o sul, atacando essa outra cidade aqui que chama-se Zelenopilia. É o outro lado de Kurdyumivka, né? Na verdade é uma cidade só, separada pela linha de trem. Enfim, eles estão fazendo um ataque por aqui e, repara, essa coisa branca aqui é areia, tá? Tem mesmo uns campos de areia nessa região aqui, uns lugares de areia. Então é muito possível que isso force os russos a abandonar a região aqui de Kurdyumivka, né? Com esse ataque ao norte aqui, complica a situação dos russos aqui, certamente essa é a estratégia ucraniana aqui, né? Como vocês podem ver aqui nesse mapa, aqui está direitinho aqui na linha de trem a fronteira, digamos assim, entre as tropas, e aqui em Andrivka os ucranianos teriam avançado aqui e estão agora vindo aqui para o sul para tentar tomar a Zonopilia. Eles também estão atacando ao norte aqui de Kurdyumivka, a gente já viu outro dia que eles já estão aqui nessas primeiras casas aqui da parte norte de Kurdyumivka, desculpa, da parte oeste de Kurdyumivka. Então com isso daqui dificulta
a possibilidade dos russos aqui de se manterem. Eles provavelmente vão acabar vazando daqui, saindo daqui, tomara que o mais rápido possível, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos marginais ali em Bakhmut, ou seja, estão fazendo avanços marginais. Ele não fala ainda sobre esse breakthrough ali de Andrivka, e ele diz aqui que a situação próximo a Verbove continua pouco clara, porque os principais bloggers militares russos ficaram silenciosos. Eles ficam silenciosos porque eles não querem dar notícia ruim. Então, como sabe que a Ucrânia continua avançando ali e que o VDV não está dando conta e que os soldados normais já estão perdendo posições de novo, então eles ficam sem jeito de falar sobre a situação, né? E existem uma série de reportes de problemas do lado russo nessa área, nas partes mais obscuras desse espaço de informação russo, né? Ou seja, bloggers menores, bloggers não tão conhecidos, o pessoal que fala alguma coisa. Enfim, a situação está complicada para os russos ali em Verbove, né? Ele fala aqui também sobre as várias provas de vida do comandante da frota do Mar Negro, que a gente viu ontem. Até aqui não tem nenhuma prova assim cabal, porque prova cabal seria ele dando uma entrevista falando do acidente. Não, pois é, teve um acidente lá no quartel do Mar Negro, ou falando de algum evento atual. Os vídeos todos são vídeos antigos. Enfim. E ele fala também aqui sobre o grupo Wagner, que está sendo colocado lá na área de Bakhmut. A gente já falou sobre isso, né? Bom, hoje Kiev está movimentada, tá? Mais cedo teve aqui o ministro da Defesa da França, o Sébastien Lecornu, e chegou aqui em Kiev o ministro da Defesa da Inglaterra, o Grant Shapps, também está lá, e também está o Stoltenberg, né? O Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, está em Kiev também nesse momento. Os três estão lá, ou seja, isso é indicação de que alguma coisa está sendo negociada, existe ou um pacote de ajuda, alguma alteração em alguma coisa, algo está acontecendo de importante em Kiev. Tão logo a gente tenha alguma informação mais concreta sobre isso, a gente fala, né? Agora, a Alemanha continua segurando o Taurus, né? Ela disse que não, porque preocupa, porque pode ser que precisem de técnicos alemães para ficar lá na Ucrânia, e daí isso pode levar a Alemanha mais perto de um confronto direto com a Rússia, coisa e tal. Segundo estão dizendo aqui, é o Olaf Scholz que está reclamando disso daí, né? E, bom, eu não sei, tá? Porque essa desculpa parece uma desculpa muito furada. Basta treinar os técnicos ucranianos para mexer lá o que tiver que mexer no míssil Taurus e pronto, resolvido o problema, né? Enfim, vamos aguardar para ver o que é isso aqui. Esse aqui certamente está tendo algum movimento aí na retaguarda diplomática que a gente não está sabendo. Talvez a Alemanha não tenha acreditado que os Estados Unidos vai mesmo mandar ataques, né? Porque você lembra, o Olaf Scholz se comprometeu a mandar o Taurus assim que os Estados Unidos mandaram o ATACMS. Só que o ATACMS americano, o pessoal falou, as redes falaram, todo mundo falou, mas até agora a gente não viu ainda na linha de frente, né? Será que o Olaf Scholz está esperando, a Alemanha está esperando aparecer um ATACMS na linha de frente, algum ataque de ATACMS, para aí sim liberar o Taurus, né? Bom, o Soloviev está muito preocupado lá na Rússia com o aumento do preço da gasolina na Rússia, né? A gasolina, é o que eu falo para vocês, a Rússia, o maior produtor de petróleo do mundo, em tese teria combustível em abundância. Olha o quanto que as sanções estão atrapalhando, né? Porque certamente estão dificultando eles a produzirem petróleo lá. E também aquele ataque coordenado dos ucranianos em vários depósitos de combustível, porque naturalmente a Rússia acaba precisando remanejar combustível de outras áreas para atender a linha de frente. Eles não podem deixar faltar combustível na Crimeia, ali no sul da Rússia, né? Então eles têm que mandar combustível para esses lugares e aí acaba faltando em outros. E ele está reclamando aqui do preço da gasolina, ele quer que prenda a pessoa responsável por isso, execução pública e não sei o que lá, enfim. O pessoal está fazendo aqui a socialice dele, né? Quer congelamento de preços, tabelamento de preços, quer voltar para a União Soviética. Bom, passou uma informação aqui de uma chefe de escola russa na região de Enerhodar, em Zaporísia, né? Então vocês sabem, essa região aqui no sul da Ucrânia foi tomada pelos russos, e os russos querem dar um ar de normalidade,
Então trouxeram professores russos para ensinar as crianças ucranianas que continuam aqui, né? Enerhodar é um caso à parte, por quê? Porque é justamente a cidade onde moram os técnicos que operam a usina nuclear de Zaporizhia. E aí o que acontece, né? Eles foram obrigados pelos russos a ficar aqui, eles não puderam sair daqui, e daí os russos mantêm eles meio como prisioneiros nessa região, né? E daí as crianças, os filhos desses funcionários têm que ter escola e coisa e tal. E aí o que está acontecendo aqui é que a professora, a chefe da escola, está reclamando que as crianças ucranianas se recusam a levantar para o hino russo e que pedem e fazem perguntas muito provocativas sobre a história russa. E, além disso, ela está muito preocupada com a baixa qualidade de professores que vieram do Daguestão e da Buriátia, né? Que são regiões mais distantes lá da Rússia, né? Ou seja, os russos estão percebendo que ninguém quer eles ali, né? E ainda tem gente aqui no Ocidente que acha que os russos são vistos, que as pessoas ali no sul da Ucrânia querem os russos e coisa e tal. Não, ninguém quer os russos. É uma invasão mesmo, é o russo que está tomando o território. Bom, vamos falar da confusão que está acontecendo na UEFA, né? A UEFA decidiu permitir que a Rússia dispute os campeonatos com os times de menores de idade, os times júniores, né? Então, até 17 anos, os times russos vão poder participar dos campeonatos da UEFA. A UEFA é a liga de futebol, né, da Europa. E eu acho que isso não vai dar muito certo, não. A maior parte dos países já falou que não vai participar. Se tiver que jogar com russos, não joga. Agora também foi a vez da Polônia, a Letônia, também entraram no boicote aos jogos da UEFA. E já tem um monte de países, a França, a Inglaterra, já falaram que não vão jogar se a Rússia participar do campeonato. É um absurdo completo essa ideia. Ah, mas são só crianças e não sei o que lá. São só crianças que daqui a pouquinho estão fazendo 18 anos e matando gente lá na Ucrânia. Bom, e a gente falou ontem sobre essa possibilidade da linha de trem que eles estão construindo aqui, né, que os russos estão fazendo a ponte aqui. E eu expliquei para vocês que isso realmente é uma coisa preocupante, porque fazendo a ponte aqui, a ponte é nessa direção aqui, né? Eles podem abandonar Volnovakha, ou podem, pelo menos, não se preocupar tanto com a cidade de Volnovakha e com esse ramal que passa aqui, que ainda passa muito perto da linha de frente para ser usado por eles, né? Agora, a informação que tem aqui é que eles decidiram mais do que isso. Eles vão fazer essa ponte aqui, e além disso, eles vão refazer uma ferrovia que havia nessa região, antes, então já tem toda a estrutura lá, mas ela está muito deteriorada. De qualquer forma, já tem toda a preparação, já tem todo o local. Então é só botar trilho, eles imaginam que isso possa ser rápido, fazer essa linha de trem aqui entre Mariupol, Berdiansk e Melitopol. Espero que eles façam com boa qualidade, porque os ucranianos vão retomar isso tudo aqui rapidamente e já fica como parte da indenização pela invasão russa, né? Enfim, é uma coisa preocupante, como eu falei, essa construção da ponte aqui, mas eu tenho certeza que os ucranianos já estão se preparando para essa eventualidade aqui. Alguma coisa deve ser feita. Assim, e o documentário 20 Dias em Mariupol, que fala sobre o cerco de Mariupol, né, o pessoal que ficou ali, né, em Mariupol durante o cerco, vai representar a Ucrânia nos Oscars de 2024, né, ou seja, ano que vem, na premiação dos Oscars, deve ser de filme estrangeiro, eu imagino. Muito bacana esse filme, muito bacana a história que ele conta aqui da resistência ucraniana aos russos aqui em Mariupol até o final, né? Até que a cidade foi totalmente destruída pelos russos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.